todos bem-vindos. Então vamos rezar, iniciar, ficar em pé. Antes de nós começarmos, nos colocar diante da presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Nossa Senhora da Candelária. Podemos nos assentar, vamos rezar espontaneamente uma dezena do terço, pedindo a proteção da Virgem Santíssima sobre nós, nossas famílias, sobre a nossa paróquia, sobre todas as igrejas que iniciarão essa nova forma de rezar, que possa a cada dia nos engrandecer mais. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. De forma espontânea. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó meu Jesus, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da Candelária, São João Batista, Nossa Senhora Auxiliadora, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos, uma vez mais, sejam todos bem-vindos aqui a esse momento de formação. E de maneira muito especial, quero acolher também os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia. De maneira muito mais especial ainda, tem uma paróquia lá do estado do Mato Grosso do Sul, que está acompanhando a nossa formação, o Padre Wellington, a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, da Diocese de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Acredito, espero, que essa formação seja engrandecedora no nosso conhecimento e na nossa caminhada de fé. Então, tem muita informação para nós vermos, não podemos perder tempo, Eu não sei se todos já viram, os que estão aqui, os que estão também nos acompanhando, já viram o Missal Romano. Eles prepararam um material muito bonito, a CNBB, a editora CNBB, tem até a caixinha, ó. Vamos ver quanto tempo vai durar isso daqui, na beleza, tá? Muito bonito, ó, o que não tinha no outro missal. E eu até trouxe outro missal aqui para vocês perceberem a diferença do tamanho e do peso. Vocês vão perceber na hora da missa, Olha a diferença do tamanho, Então, aumentou em páginas e também em tamanho, e em peso também, por consequência. Por que aumentou tanto assim? Porque eles acresceram partituras no meio, no corpo dos textos, e também aumentaram os textos, as opções de textos. Nós vamos ver daqui a pouquinho, os prefácios, enfim, tá? Eu gostaria desde já também mostrar, a gente vai acompanhar daqui a pouco no slide, a questão das edições, mas desde já mostrar para vocês a introdução ou instrução do Missal Romano Novo, que é essa daqui. Nós temos na Secretaria Paroquial para vender, acho ainda que deve ter alguns. Essa é a última, tá? Então, essa daqui é da segunda edição do Missal, é desse Missal que agora se tornou mais velho, Tá? Então, essa daqui já é a do novo Missal. Então, quem for estudar o novo Missal não tem grandes mudanças, uma coisa ou outra só, na instrução. Lembrando que essa mesma instrução, ela está no próprio Missal Romano, tá? É a introdução do livro. É que a igreja pega a introdução, faz separado, e aí tem a ordem por tema, uma coisa bem organizadinha, esse livro, tá? Então, quem desejar pode comprar. Um outro material que tem é esse livrinho, Rito da Missa Celebrada com o Povo, que é o que nós compramos para os músicos acompanharem na hora das missas, porque vão mudar quase todos os textos, as aclamações, que a gente fala respostas, Não é resposta porque ninguém faz pergunta nenhuma, Então são aclamações o termo certo de falar, As aclamações da oração eucarística. Então é um livrinho que não é tão caro, baratinho. No fundo só tem o rito, o ordinário e as orações eucarísticas aqui, tá? E depois tem um outro livro que é dessa mesma cor, só que maior, que é a missa para concelebração, quando tem mais de um padre, tá? Que daí vem alguns textos a mais, além das orações eucarísticas. Nós encomendamos, mas não chegou para poder mostrar para vocês, infelizmente, tá? Então são esses materiais novos, para a gente poder
ter contato, a partir de hoje à noite, os músicos já vão usar esse livrinho aqui. Então, vou pedir até para tirar da sacristia aqueles outros, tá? Para que não haja confusão. Tá bom? Muito bem, então vamos começar. Na transmissão, o slide será postado na própria tela, tá? E nós vamos acompanhar aqui. Pode passar. Mais um. Aí, tem uma frase desse livro, que é um livro de liturgia, O Sentido Espiritual da Liturgia. O missal ensina a gramática da oração. O que é a oração do cristão, a quem se dirige a oração, como ela se formula e o que a oração pede. Tá? Então, o missal romano, ele existe para ser seguido, né, minha gente? Não é para eu olhar lá, ver como mais ou menos é e fazer o que eu quiser. Não, a igreja nos ensina a rezar. E a quem reza do jeito que a igreja ensina, com toda certeza não erra, né? E consegue conquistar com eficácia, tanto na fala, nas palavras, quanto nos gestos. Sempre obedecer à igreja é o que nós temos de melhor, né? Por isso que nós estamos aqui estudando. Próximo. Aí, nós temos um breve histórico do missal romano, para vocês entenderem, porque falaram, o missal mudou, não sei o quê, tá? Vamos entender um pouquinho para não ficar por toda a vida na ignorância disso, tá? O rito da missa, que nós chamamos, entre aspas, de rito Paulo VI, que foi o Papa Paulo VI quem reformou o antigo missal chamado tridentino. O rito é o mesmo desde o concílio. Está pensando que vai mudar a estrutura da missa? Está enganado, não vai mudar a estrutura da missa, tá? O que vão mudar são as palavras, os textos, algumas orações. É só isso que vai mudar, tá? A estrutura da missa é a mesma, a ordem da missa é a mesma, tá? Então, o Concílio Vaticano II, que aconteceu de 62 a 65, quem convocou o concílio foi o Papa João XXIII. Depois ele morre logo em seguida, não sei quanto tempo ele fica, 1 ano, acho, no concílio, 2. Aí ele morre, tá? E aí é eleito o Papa Paulo VI, termina o concílio e acontece a produção do documento que se chama Sacrosanto Concilium. É um documento que o concílio promulgou e que vai falar da reforma litúrgica. Então, o missal tridentino ele vai ser todo reformado, a ordem da missa, o jeito de rezar, os sinais, a ordem das leituras, tudo vai mudar, tá? Ali aconteceu uma mudança no rito, tá? Que nós chamamos de rito Paulo VI, entre aspas, né? O que acontece? No dia 3 de abril de 1969, então o concílio acaba em 65, em 69, o Papa Paulo VI, ele criou uma nova edição do Missal Romano, que foi promulgada com um documento que se chamava Constituição Apostólica Missale Romanum, que entrou em vigor no dia 30 de novembro do ano de 1970, tá? Então, a primeira edição típica do Missal Romano novo foi no ano de 1970, a primeira edição, tá? Depois, no ano de 71, um ano depois, já constataram vários erros no Missal, aí já fizeram modificações, mas era ainda a primeira edição típica, tá? No ano de 1975, o Papa Paulo VI publicou a segunda edição típica. Então, a primeira é de 1970, a segunda é de 1975. No ano 2000, olha só quantos anos depois, agora é o Papa João Paulo II, ele promulgou a terceira edição típica. Como fala promulgou, ele lança um documento que aprova, mas a publicação e a distribuição do missal
foi feita no ano de 2002. Então, em 2002 foi publicado a terceira edição do Missal Romano, tá? Então, grave a data aí, ó, 1970, primeira edição, 1975, a segunda edição, 2002, a terceira edição, que é essa que nós, que é essa nova. Então, essa edição nova, ela foi publicada no ano de 2002. Olha como o Brasil é atrasado. Padre, mas nós estávamos usando a edição 2, do ano de 75. Era essa edição 2 nós estávamos usando, a segunda edição típica, tá? E essa é de 2002, do Papa João Paulo II. Então, logo que o Papa João Paulo II publicou o Missal em 2002, acho que 2 anos depois, nós começamos a tradução para o português, tá? Olha só, mais ou menos em 2004, acho, começou a traduzir para o português, ficou pronto esse ano, tá? Então, mas por que demorou tanto? 19 anos. Porque depois de 2002, em 2008, o Papa Bento XVI pegou a terceira edição e fez algumas modificações nela. Então, tudo que estava traduzido já do 2002 teve que ser corrigido, tá? Ainda bem que o Papa Francisco não mexia no missal, senão ia mais 20 anos para publicar isso, tá? E aí, este ano, 2023, nós vamos iniciar essa terceira edição típica, que Roma já usa desde 2002, tá bom? Então é isso, essa é a ordem histórica, para a gente entender um pouquinho, senão parece que, né, no Brasil foi feita essa tradução nova. O que estava acontecendo aqui? Essa instrução foi publicada, eu não lembro o ano, mas faz há um tempo já. Ela é dessa daqui, da terceira. Então nós estávamos usando o Missal Romano da segunda edição e a instrução do Missal da terceira. Nós estamos usando. Mas, padre, se é da terceira, por que foi feita uma nova? Porque foram feitas modificações na própria terceira edição. Tá? Alguma dúvida sobre essa parte histórica? Só para a gente entender que é importante, tá bom? Próximo. Pode passar mais um. Tá é muito claro, né? Mas a gente vai ter que fazer um esforço de... Ali está na tela a divisão do novo Missal Romano. Isso talvez seja a parte mais importante para vocês saberem. Se a gente não se familiarizar com isso, que é o índice do Missal, a gente não vai conseguir aprender a mexer no Missal. Não é um bicho de 7 cabeças. É questão de se familiarizar. Não dá para enxergar direito na tela ali, mas a gente pega o índice aqui, tá? O que tem primeiro no Missal Romano? Tem os documentos de aprovação, os decretos, documento de aprovação do Papa, na própria Conferência do Brasil, enfim, a primeira parte é tudo essas coisas burocráticas, os documentos, tá? A segunda parte do missal chama-se próprio do tempo. Então a gente precisa entender um pouquinho, colocar na cabeça, que de maneira geral, existem 4 situações que a gente precisa aprender. Quando eu vou celebrar missa, ou eu estou celebrando o próprio do tempo, que é o tempo litúrgico, as orações do tempo litúrgico, ou eu estou celebrando algum santo, tá? E aí chama próprio dos santos. Ou eu estou celebrando um santo, mas não por categoria, que se chama comuns dos santos. Tem vários tipos de categoria, a gente vai ver depois, de santos.
Eu estou celebrando um santo, talvez que não esteja lá no próprio dos santos, não seja o santo do dia, tá? Eu estou celebrando, por exemplo, quando cai um sábado, que é o sábado do tempo comum, o que eu posso celebrar? Quem sabe? Nossa Senhora, gente, né? Nunca foram à missa de sábado de manhã? Quando é sábado de manhã, pode-se celebrar a memória da Virgem Maria. Mas não é nenhuma memória escrita no próprio dos santos, não é o dia dela. Aí está no comum dos santos, comum da bem-aventurada Virgem Maria. Eu quero fazer todo dia 24 do mês, tem paróquia que faz isso. Eu quero fazer todo dia 24 do mês, missa de São João Batista. Ou, se tiver alguém de outra paróquia, eu já vi rostinhos diferentes aqui, né? Missa votiva de São Judas, todo dia tal do mês, missa votiva de São Camilo de Leles, não sei. Tem paróquia que faz isso, né? No caso, todo dia 24. Não é o dia dele, então não está no comum dos santos. Está lá, não está no próprio dos santos, está no comum dos santos. Eu vou lá procurar o comum de São João Batista e vou rezar. E existe a quarto tipo de missa, que são missas rituais. São missas rituais. Os sacramentos, matrimônio, unção, exéquias, ordenações, missas rituais. Então, para a gente poder decorar esses quatro. Hoje, por exemplo, nós vamos começar o tempo do Advento. Falei 4 coisas para vocês: próprio dos tempos litúrgicos, próprio dos santos, dos dias, comum dos santos e missas rituais. Hoje é o primeiro domingo do tempo do Advento. Onde vai estar? No primeiro, gente, próprio dos tempos, próprio do tempo. Então é fácil, se você saber, vai lá no índice. Hoje é o primeiro domingo do Advento. Advento é tempo litúrgico, então eu vou no próprio do tempo. Procura no índice, tempo do Advento. Você vai ver lá, primeiro domingo do tempo do Advento. Tá? Aí você vai na missa durante a semana. Caiu o dia de, nem essa semana, Santo André. Você vai no próprio do templo, no próprio dos santos, no comum dos santos ou no missa ritual? No próprio dos santos. Estou celebrando o dia do santo. Então você vai lá no índice e procura próprio dos santos. É por mês. Eu vou no mês de dezembro, no dia, hoje é dia 2, né? Então Santo André foi dia 30, 31, sei lá, 30. Tá, vou lá em novembro, dezembro, procura. Tá, vou achar lá o santo. Eu quero rezar missa, vou fazer uma missa de corpo presente, um defunto. Eu não vou no próprio do tempo, nem dos santos, né? Eu vou nas missas rituais, missa Ezequiel. Deu para entender? É isso. Precisa mexer, senão vai esquecer, tá? Então esse índice ele vai falar dessa ordem. Então primeiro são os documentos, depois é o próprio do tempo, depois interrompe o próprio do tempo com o ordinário da missa. Quando fala ordinário da missa, são as partes fixas da missa, a palavra ordinário, né? Ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística, ritos finais, rito da comunhão e ritos finais, tá? Esses são os ordinários. Então tem tudo aí. É aí que estão as orações eucarísticas, faz parte do ordinário, tá? Então começa com o tempo, as missas dos tempos, aí vai para o ordinário, que são os ritos iniciais, a oração eucarística, tudo. Depois vai no próprio dos santos, depois as missas dos comuns dos santos, depois as missas rituais, e aí vem a outra parte de orações eucarísticas, tá? Missas e orações para diversas necessidades, tá? O que são missas para diversas necessidades, diversas circunstâncias? Eu vou achar lá, eu vou rezar missa hoje para começar a chover, está faltando água, tem a missa própria lá.
Eu vou rezar hoje aniversário do padre, missas para diversas circunstâncias. Eu vou rezar hoje uma missa para bodas, uma missa de bodas, né? Própria, que não seja na igreja, seja no lugar. Tem lá missas para diversas necessidades e circunstâncias, tá? Depois tem as missas votivas. Quem sabe quais os tipos de missas votivas? Tem votiva de Nossa Senhora? Tem. Sagrado Coração de Jesus, missa votiva do Espírito Santo, missa votiva de São João, foi acrescido agora, chique a coisa, né? Missa votiva da Virgem Maria, quando reza no sábado de manhã, missa votiva, tá? Ou pode pegar do comum, como eu já falei, né? Depois, tem as missas pelos defuntos, tá? Próprias de defuntos. E depois tem os apêndices. O que tem no apêndice? Tem a bênção de água e de sal, tem rito para dar bênção de cálice patena nova, tem rito para designar ministro para distribuir comunhão, quando precisa, não tem ninguém na hora, assim precisa de alguém para ajudar, tem a bênção própria, e tem formulários de orações dos fiéis, oração universal, tá? Não, isso está no rito, do sacramento, do batismo, tá? Então essa é a ordem. Agora a gente vai começar a ver de maneira destrinchada. Eu vou mostrar aqui só as modificações, tá? Porque não dá tempo de ficar esboçando muito, é muita coisa, tá bom? É muita coisa. No próprio do tempo, pode ir passando, que aí eles já sabem, né? Tem a ordem dos tempos litúrgicos. Advento, Natal, Quaresma, tem a Semana Santa, tem o Tríduo Pascal, o Tempo Pascal e por último o Tempo Comum e por último as festas ou solenidades que ocorrem no Tempo Comum, que é Corpus Christi, Cristo Rei, Sagrado Coração de Jesus e Santíssima Trindade, tá? Então o próprio do tempo tem os tempos, ó. Isso é fácil. Por que a igreja, em vez de colocar o ordinário da missa como primeiro, colocou o próprio do tempo? Porque é o que mais usa o próprio do tempo. Então ficou mais fácil colocar em cima de tudo, que é a primeira parte do missal, tá? Próximo. Aqui já tem as alterações, tá bom? Aqui já tem as modificações que a gente vai ver. No próprio do tempo, quais foram as modificações? No tempo do Natal, nas missas dos dias de semanas, um formulário completo a cada dia, ou seja, coleta sobre as oferendas e depois a comunhão, tudo numa página só. Então a igreja tentou colocar os 3 oremos. Agora o primeiro não chama mais oração do dia, chama o nome que é o nome original no latim, chama coleta, está escrito lá, você vai ver. Então o primeiro oremos chama coleta, o segundo sobre as oferendas, e o terceiro depois da comunhão. Então a igreja colocou tudo numa página só. Os acólitos aí tem que ficar virando página, às vezes no oremos, está na metade do oremos, isso não vai acontecer mais, tá? E se acontecer, porque colocou no meio um prefácio longo, aí não tem jeito, não vai caber tudo numa página, tá? Mas de maneira geral não vai acontecer mais. No ciclo do Natal ainda, o que vai acontecer de mudança? No tempo do Natal foi acrescido a vigília da Epifania. Então a Epifania é uma festa celebrada fixa no dia 6 de janeiro, no Brasil passa para o domingo, né? Só tinha a liturgia do dia, agora tem a liturgia da véspera, tá? Essa foi uma alteração. Na Páscoa, no tempo da Quaresma, todos os dias da Quaresma tem a bênção final própria. Então, em toda a missa, mesmo as missas durante a semana, tem a bênção que se chama oração sobre o povo, que é uma oração de bênção que o padre vai fazer sobre o povo antes de abençoar o povo, tá?
Então já está no próprio corpo do texto. Está lá, coleta sobre as oferendas, oração depois da comunhão e a oração sobre o povo, que é a bênção final. Na quaresma todos os dias, tá? É só na quaresma que foi colocado todos os dias. E para os outros tempos, ou para o domingo da quaresma, aí tem que ir lá na parte de bênçãos solenes, que já tem no missal velho, né? Tem a bênção do tempo do Natal, a bênção do tempo da Páscoa. Mas na quaresma tem a oração sobre o povo, tá bom? Isso é bom prestar atenção, depois vai ficar lendo lá, o que é oração sobre o povo, né? É a bênção final, tem que decorar isso daí, tá? Então os acólitos já sabem que qualquer missa da quaresma tem a bênção final, que às vezes o padre fica olhando do lado, está lá o acólito, já, vamos, tem bênção, tem oração sobre o povo, né? Já prepara, já fica na mão, tá? E está lá para ser feito, né? Apesar que alguns dias está escrito opcional, né? Outros dias não. Depois quem tiver com missal na mão aí pode abrir e ver no tempo da quaresma, né? Ainda no tempo da Páscoa, deixa eu ver na quaresma se eu falei tudo. Oração sobre o povo, da quarta-feira de cinzas até a quarta-feira da Semana Santa, tá, já falei. No lava-pés, no lava-pés, ainda na segunda edição, não era permitido mulher participar do rito de lava-pés. É que nós já estamos mais à frente do que o que a gente usa. Agora veio oficial, mulheres, parece uma novidade, não é nenhuma novidade, mas está lá no documento agora, mulheres podem participar do lava-pés, tá? Isso é importante. Ainda no tempo da Páscoa, nas missas dos dias de semana, os formulários completos a cada dia, a adequação, o segundo domingo da Páscoa foi chamado de já no próprio título de Domingo da Misericórdia, não tinha isso nesse missal velho, tá? Então vai estar lá, segundo domingo da Páscoa, ou Domingo da Misericórdia, tá bom? O que acontecia no Advento e na Páscoa, que não vai acontecer no missal novo? Aqui acontecia isso. Se você rezava, por exemplo, o Advento, vinha no missal velho, vinha todos os oremos das missas dos domingos. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto domingo. Depois vinha as missas durante a semana. Então, você estava no domingo, está na ordem. Aí depois, na segunda-feira, você tinha que ir lá na frente, ficar folhando para achar. Agora, nesse novo missal, está na sequência. Primeiro domingo do Advento. E em seguida está segunda-feira da primeira semana do Advento. Terça-feira da primeira semana do Advento. Quarta-feira, aqui não. Aqui estava todos os domingos. Imagine a Páscoa, tem 7 domingos. Então estavam os 7 domingos da Páscoa, depois estavam as missas durante a semana. Então no domingo você ia lá, aí depois mexe a fita para achar quando é durante a semana. Aí chegou no sábado, tem que voltar para celebrar o outro domingo. Agora não, está tudo na ordem, só vai mudando a fita, tem que ficar aí para lá e para cá, tá? Então ficou mais fácil isso daqui, tá bom? Isso acontecia no Advento e na Páscoa. Opa, muito bem. Missas do dia de semana, formulário completo a cada dia. Adequações, isso eu já falei. E uma coisa nova, agora a igreja colocou a vigília de Pentecostes, que está à semelhança da vigília pascal, tá? Nesse missal, a vigília de Pentecostes era para ser feita igual do dia, só mudava as leituras. Uma leitura, salmo, segunda leitura e evangelho, tanto na missa do dia quanto na vigília. Agora a igreja colocou uma vigília completa, que tem, depois a gente vai aparecer lá, mas já vou falar. Tem 4 leituras, a cada leitura, eu não conferi ali, isso eu não conferi, mas deve ter uma oração, igual na vigília pascal. Então a vigília de Pentecostes agora pode ser celebrada de maneira completa, tá? São 4 leituras,
e acho que depois tem essa informação completa, a gente vai mais o Evangelho, tá? Pode passar. Isso eu já falei, foi o que mudou, né? Volta um pouquinho. Tem o domingo, depois tem a segunda, terça, quarta, quinta. Antes não era assim, eu acabei de dizer. Ficou bem mais fácil. Próximo. Pode passar. Isso. Aí está a mudança no texto das orações, que houve mudanças no texto. Então, para vocês perceberem um pouquinho, olha só. A segunda edição. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste. Ali mudou, está de vermelho que mudou. O ardente desejo de acorrer com boas obras ao encontro do vosso Cristo que vem, para que colocados à sua direita mereçam possuir o reino celeste. Tá? Então houve mudança no texto, não vamos ficar analisando muita mudança que não dá tempo, tá? Por quê? Porque não estava traduzido fielmente do latim. Claro, né, minha gente, imagina na década de 70, né? Aconteceu o concílio, publicaram em 70 a primeira edição, e todas as conferências de todo mundo tiveram que fazer a tradução às pressas, para a língua vernácula, né? No caso o português no Brasil. É claro que vai passar um monte de erro de tradução, tudo feito às pressas, tá? Agora não, foram 19 anos de estudos, né? Tá? Próximo. No tempo do Natal, então nós temos, isso aí eu já falei, mas só repetindo, agora tem a vigília da Epifania e tem a vigília da Ascensão do Senhor, que não tinha, tá? E o Pentecostes com a missa da vigília em forma prolongada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem está com missal ali, ó, se quiserem quem quiser mexer aqui para ver, eu vou falar a página. Eu não sei se o pessoal que está acompanhando em casa tem em mãos o livro para dar uma mexida. Vigília de Pentecostes. Eu vou achar aqui. Ascensão eu já achei a vigília. Aí achei. Página 373. É isso mesmo, ó. Mas o padre não quer rezar a vigília prolongada, ele quer, por exemplo, o Pentecostes é sempre num domingo, né? No sábado o padre não quer vigília prolongada, ele quer uma leitura, salmo, segundo e evangelho, como de costume. Tem a forma também, sem ser vigília prolongada. E tem a vigília prolongada. E aí tem um oremos, igual na vigília pascal, um oremos para cada leitura, tá? São 4 leituras, e depois 4 leituras do Antigo Testamento, e depois tem o Glória, e aí a leitura do Novo Testamento e o Evangelho, igual na vigília pascal. É que a vigília pascal, na parte do Antigo Testamento, tem mais leitura ainda, né? Tá bom? Então vai ficar bem bonito a vigília de Pentecostes, ó. Quem quiser dar uma bisoiadinha na vigília de Pentecostes. Próximo. Isso já falei. Aí está o modelo de oração sobre o povo. Qual que é a diferença da bênção? Oração sobre o povo e a bênção, nós chamamos bênção final solene. Bênção final solene tem 3 invocações, e aí o padre dá bênção no final. A oração sobre o povo é uma invocação só, e aí está o jeito, a estrutura de uma delas, olha só. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus, derramai benigno o espírito de arrependimento sobre o vosso povo, sobre os vossos fiéis,
e inclinados diante de vós, para que mereçam alcançar por vossa misericórdia os prêmios prometidos aos penitentes, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Então, os padres, se fizerem certo, quando fizerem oração sobre o povo, a conclusão da bênção tem que ser assim: e a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós e permaneça para sempre. Tá bom? Agora, se ele não vai dar oração sobre o povo, vai dar bênção normal, aí ele faz a fórmula normal: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Sem a oração do povo, é essa fórmula normal. Com a oração sobre o povo, ou seja, na quaresma, tem que ser essa conclusão: e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Não sei se deu para entender a diferença. Se você ouvir na quaresma um padre que faz oração sobre o povo e faz a bênção na outra forma, está errado. Tá? Com oração sobre o povo, é essa fórmula, tá, conclusiva da bênção. Tem um padre nos acompanhando, então preste bem atenção, tá bom? Na quaresma, porque, padre, tem oração sobre o povo em outros tempos? No tempo comum tem, mas aí não está na ordem igual aí. Aí está no próprio texto dos oremos, tá? Essa oração sobre o povo. A do tempo comum não, está no final do missal, aí você tem que procurar no índice. Mas se der a oração, se der a bênção, mesmo no tempo comum, for lá no missal, procurar a oração sobre o povo e der a bênção, tem que ser essa conclusão. Sem a oração sobre o povo, é a conclusão, a parte conclusiva normal, tá? Depois nós temos no final, tem as bênçãos, chamado bênçãos solenes, tá? Antes era na página 500, né? Quem decorou se deu mal, que agora mudou tudo aqui, tá bom? Como a bênção da água, né? A bênção da água era na página 1000, não é fácil de achar. As bênçãos solenes continuam iguais, tá? A única coisa que a igreja pulou aqui foi o quê? As bênçãos são iguais, a igreja só pulou uma bênção. A da quaresma, gente, porque é a oração sobre o povo, está lá na própria página dos oremos, tá? Então na quaresma não tem bênção solene, que tem a oração sobre o povo, até mesmo no domingo, tá? O resto é tudo igual, ó, as bênçãos solenes, tá bom? É igualzinho. Em seguida das bênçãos solenes, as bênçãos solenes agora estão na página, que antes eram o rito da comunhão na página aqui. As bênçãos solenes estão na página 578. Em seguida da bênção solene tem as orações sobre o povo, que podem ser feitas no tempo comum, tá? O que eu queria olhar aqui quando é bênção solene, só tirei a dúvida agora, a conclusão da bênção também é igual da oração sobre o povo, tá? E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre, tá? Então, só usa a fórmula normal: abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, quando não tiver bênção solene nem oração sobre o povo, tá bom? Você percebe que essas coisas, essas modificações, é tudo para o padre, né? Então, quem mais vai sofrer na missa são os auxiliares do padre e o padre, porque o povo não mudou muita coisa, tá? Domingo de Ramos, estava escrito lá uma confusão que se fazia no Domingo de Ramos e se fazia também na Vigília Pascal. Nesse missal, segunda audição, está escrito assim, no começo da missa: o padre faz a saudação como de costume. Qual que é a saudação da missa como de costume? Está escrito isso, essa frase, tanto no Domingo de Ramos quanto na Vigília Pascal.
é a saudação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí inventaram que na vigília pascal não se faz sinal da cruz. Agora o missal novo está escrito: o padre saúda o povo dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não colocou como de costume para os padres não ficarem inventando coisa. Está escrito lá, tá? Olha lá, ó. O sacerdote diz, tá? Então não tem mais dúvida, não existe aquela coisa que inventaram, né? É uma missa só, né? Começa na quinta, acaba no sábado. Não tem sinal da cruz no meio. Tem sim, na vigília pascal e no domingo de Ramos também tem, tá bom? Muito bem. Na ceia do Senhor, na segunda edição estava escrito: os homens eram escolhidos para o lava-pés. Agora está escrito: as pessoas escolhidas, as mulheres estão inclusas, tá? Na liturgia eucarística, a missa da quinta-feira santa tem uns dizeres próprios na oração eucarística. Então você tinha que ficar virando a página no meio da oração eucarística e ir lá. Na hora que chegasse naquela outra parte da oração eucarística, tinha que voltar na oração eucarística. Agora não. Na própria missa da quinta-feira santa está a oração eucarística inteirinha lá, tá? Não vai precisar ficar indo e voltando. Quem lembra dessas coisas sabe do que eu estou falando, né? Quem nunca mexeu, talvez não. Próximo. Deixa eu ver o horário aqui. Tem tanta modificação, né? Sexta-feira da Paixão. Isso é importante. Uma coisa que não mudou e que muita gente faz errado. Aliás, quase todo mundo faz errado. Não mudou, já era assim nesse missal aqui. Depois quem quiser comprovar, pode pegar o missal e ler, tanto esse quanto aquele. A entrada da cruz tem duas formas: ou entra a cruz revestida, esse missal fala simplesmente revestida. O missal novo fala revestida de roxo, e a gente usava pano vermelho, né? Não sei se vamos mudar isso, né? Ou não custa também fazer um paninho roxo, mas fica feio, né? Mas vai ter que estar escrito no missal. Ou entrava a cruz revestida de roxo, que nós usávamos vermelho, e aí o padre ia fazendo ia desnudando na frente. Ou entrava ela, o padre falava: eis o lenho da cruz, na porta, no meio e na frente. O que as paróquias faziam, que não está aqui nem ali? Fazia segundo tipo de entrada, ia desnudando na porta, no meio e na frente. Não existe isso no missal. Ou entra com ela velada e desnuda só na frente, ou entra com ela sem o véu e faz o lenho da cruz no meio, no fundo da igreja, no meio. Deu para entender? Está no missal isso. Vocês vão continuar vendo o padre desnudando Jesus no meio do caminho, né? Mas saiba que está errado, tá bom? O que mais que mudou aí? Deixa eu ver. Não, volta um pouquinho. Outra coisa que mudou, só tinha no rito, no cerimonial dos bispos, só tinha isso. Na segunda edição os padres não podiam fazer, que era tirar a casula e o sapato. Agora está escrito que o padre, para adorar a cruz, deve se despir da casula e do sapato. Não é só mais os bispos, tá bom? Está escrito no missal romano. É novidade também. Uma dica que eu vou dar, né? Como está mudando o missal, pode ter mudado coisas que a gente não percebeu. Por exemplo, essa da Sexta-feira Santa, não foi nenhum dos slides prontos que eu peguei, nenhum tinha isso, foi eu que fui olhar. Falei, deixa eu ver se mudou alguma coisa na Sexta-feira Santa, e mudou isso, do sapato, né? Então, preparem antes, cada missa especial, com o missal novo, não vai falar, eu já sei. Leia as rubricas, tudo de novo, para ver se não tem modificações que passaram despercebidas, tá? Próximo. A da vigília pascal já falei, que tem a saudação litúrgica, né? O segundo domingo da Páscoa, agora vem como título Domingo da Misericórdia, o que não tinha na segunda edição. Próximo. Isso eu já falei também, a mesma coisa que acontece no Advento, que era tudo separado, agora está tudo na sequência: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo.
as missas, tudo na sequência. Isso já falei da vigília de Pentecostes, pode passar. Pode passar todos, isso. Aí são o chamado ordinário da missa. O que tem? Tem os ritos iniciais, que é a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, tem os prefácios, estão aí, as orações eucarísticas, tá? Uma coisa interessante que mudou, nós tínhamos a oração chamada a oração no missal segunda audição, eu falo missal velho já, né? Tinha oração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acho que até a 12 ia, né? 11 acho. Agora mudou a nomenclatura, oração de 1 a 5, depois não tem mais a 6, tem a oração chamada sobre reconciliação 1 e 2, então não tem mais um número de oração eucarística. Você quer usar essa, tem que falar oração de reconciliação 1 ou 2. Tem a oração para diversas circunstâncias, continua as mesmas. O que era 6A, B, C, D, agora é oração para diversas circunstâncias 1, 2, 3 ou 4. E depois tem as 3 missas de oração eucarística de crianças. Nós evitávamos usar a oração eucarística de crianças, porque as aclamações, as respostas eram muito compridas, não dava para cantar. Agora todas estão acessíveis e cantáveis, então dá para a gente usar nas missas de crianças, tá bom? Eles corrigiram, eles colocaram nas mesmas estruturas as outras, tá? Para que pudesse usar, né? Não adianta ter uma coisa e não usar. Próximo. Aí tem uma nova fórmula de saudação, tudo para o padre, né? Vocês estão percebendo, né? A graça e a paz daquele que é, que era e que vem estejam convosco. É uma nova opção de saudação inicial. Próximo. Vou ficar me detendo nisso. Isso é importante agora para os músicos, tá? A primeira fórmula do ato penitencial, nós rezávamos, né? Passa um slide para ver se está completo. Se eu pus. Não pus, volta. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Agora, nós traduzimos corretamente do latim e tem uma culpa a mais. Por minha culpa, como que está escrito aí? Por minha culpa, minha tão grande culpa. Então, os músicos vão ter que acrescentar uma culpa a mais aí, nas músicas, né? Pega, por exemplo, vamos tentar cantar um modelo aqui de uma fórmula de ato penitencial nessa fórmula, né? Uma opção, deixa eu lembrar. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei. Lembram? Então canta junto, gente. Muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Não vai poder respirar, tá bom? Se cantar errado na missa, o padre vai falar, hein? Até aprender. Por minha culpa, tão grande culpa. Tem outra opção lá da... Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel. Pensamentos e palavras, atitudes, omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Vai ter que trabalhar ou como se fosse um contracanto, né? Eu não sei se pode falar back vocal, né?
alguém que responde, ou pode ter que parar de respirar e cantar tudo, tá bom? Então, por minha culpa, não sei como vai fazer, tá? Por minha culpa tão grande, culpa, assim dá. Por minha culpa tão grande, culpa. Tá bom? Mudou isso, e também quem reza a missa semanal vai ter que aprender a rezar 3 culpas aí, tá bom? E é interessante. Depois passem esses detalhes que são importantes, os músicos, para os outros, tá bom? Isso vai ser, acho que o pior, né? Que envolve o povo. Passa uma vez, deixa eu ver se eu pus um exemplo. Eu pus aí. A modificação, o finalzinho das orações chama-se doxologia da oração, tá? Então mudou a doxologia, conforme o original texto em latim. Antes era: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Agora é tudo isso aí, ó. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Se o padre der um espacinho na respiração, na parte do Espírito Santo, o povo vai falar amém no meio da doxologia. Então vai ter que fazer sem respiração, até o povo acostumar, tá? Agora, quando cantar, tem padre que canta, né? Não sei como que vai cantar tudo isso aí. Quando a oração se dirige ao Pai, é a primeira. Quando ela se dirige ao Pai, mas a última palavra é Jesus Cristo, é a segunda doxologia. Jesus Cristo, Ele que é Deus convosco e vive e reina, nós parávamos onde? No Espírito Santo, né? Na unidade do Espírito Santo. Agora não, tem por todos os séculos dos séculos. Tá? Então, ajudem também, precisam falar bem junto com o povo, né? Tá? Então, os padres e quem está na música, por exemplo, tem que prestar atenção para não fazer errado, tá? Essa talvez seja a mudança além do confesso, né? A mudança que mais envolve o povo é essa, tem que ensinar o povo, tá? Orar, irmãos e irmãs, não é mais para que o texto original em latim está, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Tá? Isso é o padre que tem que corrigir, então não é mais nosso, é o meu e o vosso. Está escrito no latim, tá? Isso daqui é uma coisa muito importante, essa resposta, porque o povo reza errado, o povo faz vocativo. Lembra o que é vocativo na língua portuguesa? É quando você invoca Deus, né? Não é receba, ó Senhor. Se você está falando diretamente com Deus, você não precisa do sacerdote como instrumento. Você está conversando com o Padre. Esse Senhor, você está falando com o Padre, não com Deus. É como se disséssemos assim, né? Aliás, os tradutores só não colocaram a palavra que na frente, porque eles tinham de ser fiéis ao latim. Senão, o melhor seria ter colocado: que o Senhor receba por tuas mãos, ó Padre, este sacrifício. Aí sim você menciona Deus, para a glória do seu nome. Pode perceber que o primeiro, ele fala tuas, com T, está falando direto. Quem estuda a língua portuguesa fala que o pronome, né, o teu, é quando se tem proximidade, tá? E o seu é quando tem um pouco de distância. Então, receba o Senhor por tuas mãos, estou falando para o Padre, este sacrifício, para a glória do seu nome. Nome de quem? De Deus. Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aí também mudou um pouquinho, né? Eu acho que no outro missal estava um pouquinho diferente
falaram que estava diferente, vamos conferir aqui, ver se está diferente mesmo. Receba, olha só. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, e de toda a santa igreja. Estava escrito aqui. Como está escrito aí? Procura no ordinário. Onde está o ordinário agora? Só Deus sabe, né? Deve estar próximo do prefácio aqui, ó. É, laboratório. Laboratório. Aqui, ó. Receba. Aí está a diferença. Aqui, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Agora tem a sua santa igreja. Tá bom? Então precisa prestar bem atenção. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Então tem que projetar, tem que ensinar o povo, pelo menos no começo. Isso, o povo falando para o padre. Né? No fundo, neste momento, o povo está unindo a oferta da sua vida na pessoa do sacerdote. Ele vai elevar a Deus o sacrifício único. Tá? É esse o significado. Tem o sua na frente ali. Tá? Então aqui tem uma lista de prefácios que foram acrescentados no próprio missal. Por exemplo, eu vou fazer uma missa com casamento. Na hora do ofertório, na hora do prefácio, eu tinha que pegar o rito do matrimônio, usar o prefácio do rito do matrimônio, tirar o rito do matrimônio e continuar a missa no missal. Agora já está tudo aí. Tem prefácio do matrimônio, da unção dos enfermos, da ordem, tantos outros. Da ordem já tinha, né? E tem novos prefácios. Prefácio dos mártires 2, prefácio dos pastores 2, algo novo não tinha, prefácio dos doutores da igreja, 1 e 2 não tinha, que são os santos, né? São categorias de santos. Tem santos que são pastores, doutores, mártires, apóstolos, são categorias de santos. O prefácio de São José e dos anjos, que estava no meio dos prefácios, foram tirados e foram colocados no dia de São José, para não ficar lá, fazendo volume nos prefácios, tá? Dos anjos também, foi tirado da sequência de prefácios e colocado no dia dos anjos. Tá bom? Nas orações eucarísticas, o nome São José foi acrescentado na oração 1, 2, tá? E 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. A 1 já tinha, né? São José. O Papa Francisco já tinha pedido para acrescentar na 2, na 3 e na 4. Mas nem todos os missais tinham, tá? Quem usava o mais recente, a tiragem, uma edição, a tiragem, as cópias mais recentes já tinha, as mais velhas não tinha. Agora já tem São José na 1 até a 4, tá? Vamos ver aqui. Próximo. Então já falei das orações eucarísticas. Qual é a ordem que está no missal? Tem a oração 1 até a 5, aí tem no meio o rito da comunhão, as bênçãos solenes, orações sobre o povo, e aí tem as outras orações eucarísticas, reconciliação 1, 2, as 4 orações eucarísticas em diversas circunstâncias, e as 3 orações de crianças. Próximo. Oração eucarística número 1, agora vai ter que ficar virando mais a página no missal, os acólitos aí, porque foi acrescentado os chamados mementos, tá? Próprios, quando tem batismo, quando é de domingo, quando tem crisma, quando tem primeira comunhão, quando tem unção dos enfermos. Então, cada parte da oração eucarística, sobretudo a primeira, aquela parte que fala em comunhão com toda a igreja, e tem todos essas opções aqui, então vai ter que ficar virando a página.
que não é todo dia que tem primeira comunhão, crisma, batismo, tá bom? Próximo. Na oração 2 também, a oração 2 era mais curta, né? Agora ficou encorpada, olha lá. Porque também vai ter na parte que reza pelos vivos, as opções, quando é domingo, quando é Natal, quando é Epifania, quando é Quinta-feira Santa, tem tudo lá no meio. Não vai usar, vai ter que ficar virando. Fora esses acréscimos, ainda tem as partituras no meio da oração eucarística. Então vai ter que ficar atento, vai ter que virar a página na oração eucarística agora. Tá? Por exemplo, a oração 2 que a gente usava, você usava uma página, acho que você virava a página uma vez só, né? Na 2. Agora não. Vocês que lutem. Próximo. Isso é importante, ó. É claro, se o padre fizer, vai ter que respeitar o padre que está rezando, né? Mas a questão da regra, nas orações 4 e 5, oração de crianças e diversas circunstâncias, não pode mexer no prefácio, tem que fazer o prefácio próprio. Só pode mexer no prefácio na oração 1, 2, 3, reconciliação 1 e 2. Eu quero usar um prefácio outro, só essas oração 1, 2, 3 e a oração eucarística de reconciliação. As outras não podem mexer no prefácio. Tá? Isso é importante. Aí está uma diferencinha, nós não conseguimos enxergar direito, mas está uma diferença entre a oração eucarística 1, na primeira parte, só para a gente saber como mudou. Pai de misericórdia, quem sobem os nossos louvores, nós vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Aí tinha a aclamação no meio, não tem mais essa aclamação no meio, tá? Olha como ficou o texto completo da nova edição, da terceira edição. Pai de misericórdia, a quem sobem os nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis esses dons, essas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa santa igreja, pela vossa igreja santa e católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo, e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, Papa Francisco, nosso Bispo Arnaldo, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Depois que tem aclamação, tá? Então os músicos aí tem que prestar bastante atenção, tá bom? Próximo. Aí está a diferença o que nós chamamos de respostas, que não são respostas, tá? São aclamações. Eu coloquei respostas aí, na verdade eu copiei disso de outro lugar, não corrigi. Em comunhão com toda a igreja que estamos, é a segunda edição. O que mudou? Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Vamos cantar uma melodia que os salmistas cantam, né? Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Tem que ser assim, tá? Não é mais santificai nossa oferenda, ó Senhor, é enviai o vosso Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito Santo. Não é mais receber, ó Senhor, a nossa oferta, é aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Na oração 2, será que eu pus a 2 aí? Deixa eu ver, pode passar. Não pus a 2, não, volta. Aí a 1, tá. Aí continuam as modificações na 1, né? A última, que era conceder-nos o convívio dos eleitos, não tem mais, tá? Pode passar. Aí é interessante, na consagração não é mais só deu graças e o partiu, pronunciou a bênção de ação de graças. O partiu e o deu a seus discípulos. Próximo. Isso é importante para os músicos.
tá? Antes era, todas as orações eucarísticas eram: eis o mistério da fé. E aí o ministro da música escolhia qual aclamação ele queria. Quem escolhe agora é o padre, tá? Não é mais qual ele quer. Ou cantava Anunciamos, ou cantava Todas as vezes que comemos desse pão, ou cantava Salvador do mundo. Agora, dependendo da frase que o padre falar, tem a oração própria, tá bom? Mistério da fé, tem que ser Anunciamos. Mistério da fé e do amor, tem que ser Todas as vezes que comemos. Mistério da fé para a salvação do mundo, tem de ser Salvador do mundo, tá? Então, o que o padre disser, portanto, os músicos vão ter que sair às 3 e ficar atento lá na hora. O que o padre disser, vai ter que cantar. Ou combina antes da missa. Se a gente quiser fazer certo, né, minha gente? Porque senão vai continuar tudo a mesma coisa, o missal muda. Então, acho que a gente tem que se empenhar para fazer o que está escrito, né? Eu penso assim, volta, ainda não acabou aquilo lá. A oração 5 tem aclamação memorial própria. Tem paróquia que canta essa aclamação em qualquer oração eucarística. Já estava errado. Essa é só da 5, tá? Era antes: toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo. É só da 5 essa. Só mudou um pouquinho, em vez de se come, se bebe, é comemos e bebemos. Toda vez que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo. Aí também era se recorda, né? Então é recordamos. Ali está errado, ó, tem um C a mais ali, está errado, tá? E ficamos esperando a sua volta. Então, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando a sua vinda. Mudou. Então, preste bem atenção. Tem que ensaiar o povo, não tem jeito. Então a gente vai ter que ter paciência no começo, né? Se tiver gente que é muito relaxado com liturgia, sobretudo os padres, não vai ensinar o povo. Não se preocupe que aqui não vai ter esse problema, né? O padre vai ter que aprender e o povo também. O problema é, você vai numa paróquia que é uma coisa, aí você vai na paróquia do lado, continua fazendo errado, a outra coisa, confunde o povo, né? Então vai demorar um pouco ainda para tornar unânime isso, né? Mas deu para entender essas aclamações, né? Próxima, já falei disso. Isso também vai ser difícil, os padres, né? Não é mais agora e para sempre, é por todos os séculos dos séculos, tá bom? Então, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Aí canta o amém. Os padres que lutem, né? Próximo. Isso era uma confusão, o Pai Nosso, né? Porque nesse missal, tem gente que não gosta que fala, mas é o que estava escrito, né? Estava escrito assim, vamos pegar aqui a página 500, ainda a gente grava, é mais fácil, né? O sacerdote abre os braços e prossegue com o povo. O Pai Nosso. Quem que deve abrir os braços? O sacerdote, está claro na língua portuguesa, né? Então, aí tinha uma briga, né? Os mais rubricistas, não é nem tradicionalistas, os rubricistas mandavam o povo ficar com a mão baixada, porque está dizendo que é só o sacerdote. Agora acabou com isso, né? Uma das novas introduções ao Pai Nosso, que é a 7ª, vai ser assim: guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Acabou com isso. Agora,
todos devem ritualmente erguer as mãos, tá? Isso eles pegaram do missal ambrosiano, lá em Lyon, na Itália, tem um rito próprio de missa. É muito interessante que tudo em volta é o rito romano, e lá, não sei se alguém aqui já foi lá, né? Tem o rito próprio de Ambrósio, e no rito ambrosiano tem essa frase aí. Para fazer o povo erguer a mão, eles pegaram do missal ambrosiano e colocaram aí, né? Para como respaldo histórico, né? Está no missal de Ambrósio, né? Tá bom? É o que tem para hoje. Agora todo mundo erga a mão, tá bom? Próximo, sendo bem prático. Aí mudou a oração depois do Pai Nosso, que se chama embolismo, mudou a parte final. Antes nós rezávamos: enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Agora enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Mudou isso, tudo coisa dos padres mudarem, né? Mas tem que rezar a missa, até mesmo as orações na hora da apresentação das oferendas, mudou umas palavrinhas lá, tem que rezar com o missal. Hoje é dia mesmo. Próximo. Aí tem o envio da missa, eles colocaram mais opções, tá? Mais opções de envio. No fundo, no latim, é id missa est, né? E a missa começou, né? Mas acho que eles não mudaram, isso eles não mudaram, tá? Próximo. Aí eu já falei, os santos estão dispostos na ordem dos meses. Pode passar, aí. O que é isso daí? Deixa eu ver. Ah, tá. Tem alguns santos que só tinha a oração do dia, que agora chama coleta. Agora eles colocaram as outras duas orações. Alguns santos são estes: Basílio Magno, Santa Paulina, Santas Perpétua e Felicidade. Mas isso a gente vai vendo no dia a dia, né? Não dá tempo de ficar. Pode passar mais um. Foi acrescentado São José de Anchieta como santo, porque no missal esse velho estava como beato, tá? Santa Paulina também foi acrescentada, não tinha. Nossa Senhora, eles evitaram essa palavra Nossa Senhora, tá bom? Eles evitaram, colocaram agora Virgem Maria. Até ver se você vai ler no comum lá, antes era comum de Nossa Senhora, agora é comum da bem-aventurada Virgem Maria, tá? Por isso não é mais Nossa Senhora do Carmo, é a bem-aventurada Virgem Maria do Carmo, tá bom? Maria Madalena, no missal velho, era memória. O Papa Francisco elevou a grau de festa, então se tornou festa litúrgica, já está como festa. Tem santos que foram acrescentados que não tinham, pode passar. No missal velho só tinha o dia de Santa Marta. O Papa Francisco mudou, não é mais só Santa Marta, mas é Marta, Maria e Lázaro, num dia só. Então já está no missal romano as orações próprias, tá bom? Quem mais? Eu estou falando só das modificações, tá? Foi acrescentado Santa Dulce Lopes Pontes, Santa Faustina Kowalska, que é a santa do Jesus misericordioso, sabe, né? Ela era celebrada no dia 5 de outubro, o dia dela, o dia que ela morreu. Só que ela concorria com outro santo importante, que é São Benedito, o Negro. Então a igreja pegou Santas Faustina e passou para o dia 6, um dia depois, para não prejudicar nem o São Benedito nem ela. Isso acontece com Santa Teresinha do Menino Jesus, que Santa Teresinha morreu no dia 30 de outubro, tá? Então o dia dela era para ser dia 30 de outubro, só que ela concorria com quem? Com São Jerônimo. Ela não ia ganhar. A igreja passou ela para o dia 1º de aliás é o contrário, é 30 de setembro, a igreja passou ela para o dia 1º de outubro. O mesmo fez com Santa
Faustina Kowalska, tá bom? Próximo. Foi colocado, até uma vergonha, nós não tínhamos o padroeiro do Brasil, o segundo padroeiro do Brasil, que é São Pedro de Alcântara. Tem gente que nem sabe disso, né? Não tinha no missal. Agora foi colocado São Pedro de Alcântara, tá? No missal novo. Também Santo Antônio de Santana Galvão também não tinha, foi colocado. Próximo. Aí o calendário dos santos brasileiros, tá bom? De maior incidência e celebração no Brasil, não brasileiros, né? De maior popularidade no Brasil. Aí estão todos eles, tá? Depois eu vou passar esses slides, quem quiser ver com maior detalhe, pode passar. No calendário universal, deixa eu ver o que tem aqui. A instituição da festividade da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Depois de Pentecostes, um dia depois, a igreja celebra sempre agora a memória de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, ou a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Não tinha isso, tá? Também, o que foi acrescido? Santa Maria Madalena como festa, já falei. E aí tem vários santos que foram acrescentados. Santa Idelgarda, São Paulo VI, São João 23, que não tinha, foram acrescentados. Próximo. Estou passando rápido porque senão demora muito. Aí tem a ordem desse índice, né? A missa do comum dos santos, tá? Tem a ordem aí. Primeira, quando tem dedicação de igreja ou consagração de igreja. Comum da Virgem Maria. No missal velho, nós tínhamos só 3 missas da Virgem Maria. O senhor vai usar 1, a 2 ou a 3, padre? O acólito perguntava. Agora tem 8. Tá? O senhor vai usar 1, a 2, a 3, a 4 ou a 8ª? Qual? Por quê? Porque faz muito missa votiva de Nossa Senhora, ou do comum. Então a igreja aumentou as opções de oremos, de missas. E depois tem esses comuns que a gente já conhece, que são as categorias de santos, tá? Próximo. Não dá tempo de se deter muito, mas as missas rituais. Olha quantas missas rituais tem, tá? Até instituição de leitor tem a missa própria, quando é instituição, tá? Não quando é investidura. Próximo. Aqui quem é catequista vai gostar, né? Na quaresma, quando faz os ritos dos catecúmenos, aqueles que vão ser batizados, tem as orações próprias sobre eles. E tinha que usar o ritual de iniciação à vida cristã no meio da missa. Mesma coisa que acontecia no matrimônio, né? Tinha que pegar o ritual de iniciação à vida cristã, usar e depois tira e usa o missal. Agora está tudo no missal. Tem as orações dos escrutínios, tem as orações de ordenações tão completas no próprio missal, tá? Então facilitou um pouco isso. Diversas circunstâncias. Diversas circunstâncias, eu já falei para que serve, né? Missa para chover, missa que reza por bispo, missa que reza, são vários tipos. Tem pela igreja, pelos pastores, pelo bispo, por um presbítero, tá? Tem pelas circunstâncias da vida pública, né? Em tempo de fome, em tempo de seca, não sei o que. E tem as diversas necessidades, aniversário não sei de que, aniversário não sei de que. Então tudo isso está nessa parte do índice, missas para diversas circunstâncias, tá bom? Próximo, missa votiva, pode passar todas elas. As que estão em vermelho são as novidades que não tinham. Missa votiva da misericórdia de Deus, missa votiva da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, não tinha isso, tá? Não, volta um pouquinho, para a gente poder, uma coisa interessante, a gente tinha padre que rezava errado, quando era a primeira sexta do mês, ele vai lá no dia do Sagrado Coração de Jesus e faz o oremos e o prefácio de lá, está errado.
tem que usar a missa votiva. Só vai usar a missa do dia do Sagrado Coração quando for o dia nacional do Sagrado Coração, tá? Então tem que usar a missa votiva, tá bom? Isso é próprio, já era feito assim, era para ser pelo menos, né? Tem agora a missa votiva de São João Batista, tá bom? Isso é interessante. A missa por um apóstolo. Próximo, tem várias missas votivas. Missa dos defuntos, quando é Ezequias, quando é aniversário de morte e quando para diversas comemorações, tá? Orações diversas pelos defuntos. Então tem vários tipos de opções aí quando for procurar a intenção do defunto. Geralmente é a missa de aniversário. Só que quando celebra de fim de semana, você não usa isso, né? Só quando você reza uma missa para aquele defunto, aí você usa formulário próprio, tá? Porque fala o nome da pessoa na própria oração. Próximo, e os apêndices, tá? Que eu já falei também o que tem no apêndice. A bênção de água. Bênção de água que pode ser feita no ato penitencial, no lugar do ato penitencial, tá? Como que é feito bênção e aspersão de água? O padre abençoa a água, tem a fórmula no missal, no apêndice ali, ó, tá? Ele abençoa a água, ele vai aspergir enquanto tem o canto próprio, depois ele volta, tem uma frase que ele fala, depois de ele dizer aquela frase, aí tem o Kyrie, Senhor, tem de piedade de nós. E o povo responde, Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Aí vai para o glória, se tiver o glória, né? Na circunstância, tá? Então é assim que é para fazer quando fizer aspersão de água dentro da missa, tá? Lembrando que o Kyrie não é ato penitencial, tá? Tem gente que às vezes, padre, vamos pedir perdão cantando, o ministério canta só Kyrie, só Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós. Está errado, tá? Quando vai cantar, já falei isso na formação de música, né? Quando for cantar só Kyrie, Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, tem que rezar o confesso antes, tá? Agora, se tem uma frasezinha antes, Senhor que viesse salvar os corações arrependidos, tem de piedade, aí sim é uma outra fórmula, aí não precisa rezar o Kyrie depois, tá? Mas isso é uma formação para outro momento, tá bom? Pode passar. Já falei da instrução do missal romano, não sei se alguém aqui já não tem, depois quiser comprar, tem na secretaria para vender. Próximo, esse livrinho também já falei, tá? Eu não sei, os padres que não compraram, não sei como que, apesar que o dominguinho, o folhetinho já vai vir a partir desse domingo com as alterações, e a liturgia diária, aquele livrinho que vocês assinam, também já deve ter as alterações a partir de hoje. Próximo, e esse é o livro que nós encomendamos e não chegou ainda para concelebrantes. Eu comprei 2, porque nunca vem mais que 2 padres concelebrar, e é caro esse livro aí, não comprei só 2, tá? Próximo, acabou. Perguntas, nós não ligamos o microfone, né? Alguém tem pergunta? Ninguém? A instrução, eu falei no comecinho, né? Na verdade é a mesma instrução da terceira edição, só que nós fizemos algumas alterações, com esse missal novo, nós fizemos algumas alterações que são próprias nossas, tá? E aí não estava nessa instrução, aí eles atualizaram, mas são coisas muito pequenas. Quem tem essa e não quiser gastar, pode continuar, tá? Mas essa é a nova. No fundo, o texto é muito parecido, é o mesmo texto, só alguns os detalhezinhos que foram alterados no missal, que eles acrescentaram aqui, tá? É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Mais perguntas?
Ela perguntou, no missal tem as partituras. Todas as partituras que tem no missal, a maioria das partituras que tem, são partes que o padre canta. Apesar que tem elementos que são dos músicos também, tá? São opcionais, mas seria interessante quem lê partitura, talvez pudesse depois, mais para frente. A CNBB está produzindo um material musical com essas partituras. Daqui uns 20 anos sai. Estou brincando. Mas eles estão produzindo material musical. Vai ficar, se eles fizerem de acordo com o missal, vai ficar legal, né? Mas são opcionais. E os padres precisam querer aprender, né? A doxologia, cantada, as invocações, tem tudo aí, tá? Só que é aquelas melodias em gregoriano, acredito eu, né? Melodias arrastadas, a melodia gregoriano, que é a melodia oficial da igreja, né? Que não é melodia, né? É gênero musical, né? O gênero oficial litúrgico é o gregoriano, tá bom? Quem mais? Deixa eu ver se o povo que está acompanhando. Ninguém mandou pergunta no Instagram, não. Alguém aqui tem mais perguntas? Entendi. O lecionário, o que a igreja tem que fazer? Antes, se for reformar o lecionário, que na verdade não modificou o lecionário, tá? A igreja precisa mudar a liturgia das horas. Não sei se alguém aqui tem o livro da liturgia das horas. São os 4 livros que os padres rezam. Tem leigos que rezam também as orações obrigatórias dos padres. Esses livros estão defasados. Então, antes de mexer em lecionário, a igreja vai ter que refazer no Brasil a liturgia das horas. Quem vai ser seminarista aí, depois tem que rezar, né? Os 4 livros. O lecionário, a única coisa, não mudou nada no lecionário. Se a igreja for reformar o lecionário, talvez ela vai mudar a tradução, né? Eu ouvi já um comentário, que eu não sou da área litúrgica, né? Não é muito minha área, mas eu ouvi um comentário de que a igreja queria fazer o mesmo texto do lecionário, o texto da Bíblia da CNBB. Não sei se é verdade isso, né? Mesmo se você pegar a sua Bíblia, mesmo da CNBB, e for na missa, você vai ver que o texto está todo diferente, a tradução diferente. Parece que eu ouvi um burburinho de que tinha a intenção de fazer a tradução igual. Não sei se é verdade. Quem é da área de liturgia deve responder isso, não sei. Mas por enquanto acho que não vai mexer, não. No Brasil é tudo muito devagar, né? Dos santos. O lecionário, se a igreja for mexer, ela vai começar a mexer pelo santoral, né? Acrescentar os santos que não tem. Mas isso não sei quando vai ser, não. Não ouvi falar que vai ser tão já isso, não. Só de publicar o missal novo, depois de 19 anos, já é uma grande vitória para o Brasil, né? Mais perguntas? Deixa eu ver aqui na rede social se o povo... Ninguém escreveu nada aqui. Ninguém mais? Tem uma pergunta aqui. Na hora da consagração, a assembleia tem que ficar em silêncio? Ou podemos... tá. Isso é óbvio, né? As palavras da consagração é própria do sacerdote. Não é para ninguém falar junto, tá? E nem a doxologia. Tem gente que até estende a mão, né? Por Cristo, com Cristo, em Cristo, estende a mão, reza junto, né? Só tem um padre na igreja presidindo a missa, né? Então não é para ninguém rezar nem fazer gesto, que é próprio do sacerdote, tá? Então tem coisas que é próprio do sacerdote, tem orações que são próprias da assembleia,
e a consagração, a doxologia, que é o por Cristo, com Cristo, em Cristo, a oração da paz, são orações próprias do sacerdote, tá? O problema é que tem padre que faz errado, pede para o povo rezar junto, aí vai confundir na cabeça do povo, né? Melhor obedecer o missal romano, né, minha gente? Isso aí é rubrica, e lá vai dizendo o que é para fazer. É igual a oração eucarística, né? Vocês viram lá que tem orações que podem mudar o prefácio, tem outras que não. Leia lá, se está escrito que não pode mudar o prefácio, reze o prefácio que está lá, né? Obediência à igreja, tá? Muito bem, então ninguém mais se pergunta. Eu vou dar uma dica, né? Vocês perceberam que é muito pesado isso daqui, porque nós temos, de maneira geral, duas formas de apresentar o missal para o sacerdote, né? A primeira forma, está segurando aqui, você apoia na mão, deixem as fitas sempre na lateral, para já não começar, logo de comecinho, rasgando fita. Quando você deixa a fita e faz isso, ó, rasga a fita, antes da missa, chega com antecedência. O único que pode chegar em cima da hora é o padre, tem que estar tudo pronto, tá? E ainda nem tanto assim, porque tem que paramentar, né? Já deixem as fitas na ordem, porque agora não tem mais cor, é tudo vermelho, tudo vermelho. Por que fizeram isso, eu acho? Para você aprender a mexer mesmo, não tem que ficar contando com cor de fita, tem que aprender a mexer, tá? Então deixe na ordem as fitas que você for usar, prepara antes. Lembra que eu comecei o nosso encontro hoje falando do tipo de missa, é missa do tempo litúrgico, então tem que ter o oremos, tem padre que usa os ritos iniciais, depois tem que ter o prefácio, tem que ter a oração eucarística e o rito pós-comunhão. São essas coisas que precisa. Ritos iniciais e rito de comunhão. As orações, prefácio e oração eucarística. 5 coisas precisa ter. Deixa eu ver quantas fitas tem. 5. Não, tem 4. Não, tem 5. É que o Arthur mexeu aqui, já colocou uma fita para dentro. Tem 7 fitas, ó. Acabei de descobrir. Ó, certinho. Qual que? 1, 2, 3, 4. Não tem 6. Dá certinho quando tem benção solene. Põe na ordem. E aí, segura na mão. Na hora, abre. Ou você fica na lateral e apresenta para o padre. É pesado mesmo, hein? Tá? Ou você vai na frente do padre, segura, cuidado com o missal. Uma coisa que já vi fazer, eu comentava numa comunidade, né? Não façam isso daqui, ó, porque estraga o missal, ó. Fazer isso daqui. Olha o que você está fazendo aqui com eu não trabalho em papelaria, mas esse negócio vai soltando. Ou você acalca a mão e apresenta assim, e depois você fecha. Ou você faz o mesmo e você coloca no seu peito e segura assim, ó, tá? Para não rasgar o missal. Deixa eu dar uma olhadinha nesse velho aqui, se já não fizeram isso, não rasgaram. É porque esse daqui colocaram a capa. Mas olha o que vai fazendo. Tá? Se tirar essa capa aqui, já está tudo detonado. Se tirar essa capa, ainda bem que essa capa está segurando. Por quê? Porque faz assim, ó. Vai abrindo, esgarçando, cuidado. Treina antes. Agora no começo, antes da missa, a gente dá uma ensaiadinha, né, com o missal. Mais dúvidas? Aqui perguntaram na rede social se o santoral vai ter mudança. O lecionário não foi modificado nada, nenhum dos 3 lecionários, nem o dominical, nem o semanal, nem o santoral, tá? Só foi modificado o missal romano. Acredito que eles tem um projeto de fazer a modificação do santoral para acrescentar os santos novos. O lecionário nós estamos falando, tá? Que são as leituras da missa, mas não tem nada ainda divulgado sobre isso, tá?
Certo, minha gente, vamos rezar? Então, agradeço a presença de todos vocês. Eu vou dar uma dica, depois quando se planejem, depois venham durante a semana, quem puder, pega o missal, dá uma olhadinha no índice, né? Depois vai lá, veja como que é a ordem. Os acólitos têm que fazer isso aí para aprender, tá? Mas peguem nesse material que eu passei, lá está a ordem. Tá bom para você aprender, tá? E que Deus nos ajude a fazer tudo certinho, conforme a igreja nos orienta. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Senhor, nós agradecemos por este encontro que o Senhor nos proporcionou, que possamos junto da igreja dar passos, crescer espiritualmente, e que rezando com essas novas palavras também façamos a nossa vida uma vida nova, de maior proximidade de vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradeço vocês que estão presentes, os que nos acompanharam pelas redes sociais, de maneira especial, a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora do estado do Mato Grosso do Sul, que está nos acompanhando. Deus os abençoe e nós fazemos bons votos, que vocês também consigam fazer bom uso do novo missal romano. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Diga, querida.